Estamos de volta com um novo tema para você, advogado ou advogada recém-formado. E o tema que eu trago é requisitos da petição inicial na Justiça do Trabalho. Eu estou falando na Justiça do Trabalho porque a maioria dos meus vídeos são voltados para a Justiça do Trabalho. Mas esses requisitos não são só da Justiça do Trabalho. Servem para outras justiças, civil, juizados de pequenas causas e por aí vai. Mas especificamente aqui a gente está falando da Justiça do Trabalho. Então, para você que está começando a advogar, vai aqui algumas considerações que eu julgo muito importantes. A petição inicial, ela é uma peça que deve ser elaborada com muito cuidado. Por quê? Porque ela é o seu passaporte advogado. Ela é o seu passaporte advogado de ingresso na justiça. Porque é através dela que você vai pleitear os direitos de seu cliente ou de sua cliente. Pois bem, e quais são os requisitos da petição inicial? Os requisitos da petição inicial, quem dita esses requisitos, essa regra, é o artigo 840, parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho. E você, advogado ou advogada, pode combinar esse artigo também com o artigo 319, incisos 1 a 6 do novo Código de Processo Civil, que lá também tem os mesmos requisitos, mas contidos na CLT. Mas vamos falar do artigo 840 da Consolidação das Leis do Trabalho. Que requisitos são esses? Quais são esses requisitos? Bom, o primeiro requisito que uma petição inicial deve conter é exatamente a designação do juízo. E o que isso significa? Você, advogada, vai endereçar a sua petição para um juízo, para um juiz de um determinado local. Pode ser para o juiz de uma das varas do trabalho de Nova Iguaçu, pode ser de uma das varas de trabalho de Niterói, de Maricá, do centro do Rio de Janeiro. Isso vai depender do local onde o seu cliente ou a sua cliente reside, prestou trabalhos para a empresa que você vai acionar na justiça. Muito bem, esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a qualificação das partes. Então você vai qualificar o seu cliente ou a sua cliente, ou os seus clientes ou as suas clientes, porque às vezes no mesmo caso, pode ter 2 ou 3 pessoas com o mesmo problema na empresa. Então você vai qualificar ou qualificá-los com nome completo, endereço completo, números de documentos pessoais, número da identidade, do CPF, do PIS, da carteira de trabalho, nome do pai, nome da mãe. Vai qualificar a empresa, nome da empresa, endereço completo da empresa, com o número do CNPJ da empresa. Então esse é o segundo requisito, qualificação das partes. A lei também exige um terceiro requisito. Qual seria esse terceiro requisito? É a breve exposição dos fatos.
Então, o que seria isso? Isso seria a causa de pedir. Então, essa breve exposição dos fatos é a causa de pedir, é o motivo pelo qual você vai pedir alguma coisa ao juiz, alguma providência, algum direito ao juiz. Tecnicamente falando, chama-se causa petendi, que quer dizer causa de pedir. Agora, se tem uma causa de pedir, ou várias causas de pedir, evidentemente vai ter um pedido ou vários pedidos. É aquela regra, né? O acessório segue o principal. O principal é a causa de pedir, o acessório é o pedido. Vale apenas aqui lembrar, apenas para enriquecer a explanação, é aquela regra do accessorium sequitur principale. Isso quer dizer, o acessório segue o principal. Então, o pedido segue a causa de pedir. Porque não pode haver pedido sem causa de pedir. E também não pode haver causa de pedir sem pedido. Uma coisa é consequência da outra. Tem ainda um outro requisito, ou seja, esse pedido ele deverá ser certo e determinado e com indicação do seu valor. Em outras palavras, vamos supor que lá o problema do seu cliente ou da sua cliente, você vai reivindicar aviso prévio, férias, 13º, horas extras, diferença de salários. Então, cada pedido desse, na sua petição inicial, você vai fazer uma liquidação, você vai botar lá aviso prévio, valor de tanto, férias, valor de tanto, 13º, valor de tanto, e por aí vai. Então você está liquidando o pedido ou liquidando os pedidos, está obedecendo a uma imposição de lei, de que este pedido deve ser certo e determinado. É só isso? Acabou? Não. Tem mais. Você também deve dar um valor à causa. Lá na liquidação dos seus pedidos, se o valor deu 30 mil, 40 mil, então você vai dar o valor da causa de 30 mil ou 40 mil, seja lá qual for o valor. Tem mais? Tem mais. Você, além de cumprir essas exigências legais impostas por lei, requisitos técnicos da petição inicial, você também vai juntar com ela, para formalizar o processo, os documentos pelos quais você pretende provar as suas alegações. Você vai juntar termo de rescisão de contrato de trabalho, cópia da carteira de trabalho, cópia da identidade, cópia do CPF, vai juntar cópia dos cartões de ponto, dos registros de ponto, escala de revezamento, enfim, e quaisquer documentos que sejam e se façam necessários para dar suporte, alicerce à sua pretensão, advogado, junto àquele juízo que você está entrando com aquela ação, com a sua petição inicial. Você também deve colocar na sua petição inicial, quando você fechar a sua petição inicial, pedir ao juiz que os seus pedidos sejam julgados procedentes, ou seja, você vai pedir ao juiz para ele dar todos aqueles direitos que você está pedindo ali na sua petição. Você vai também pugnar, protestar pela produção de provas. Prova.
documental, superveniente, se for o caso, prova pericial, se for o caso, você vai pedir a realização de uma prova técnica, depoimento pessoal do preposto da empresa ou dos sócios ou das sócias da empresa, é um elemento também essencial. Agora, se for matéria de direito, não houver provas a produzir, você já pode até esclarecer isso de plano na sua petição inicial, que não tem provas a produzir por se tratar de matéria de direito. Então, em síntese, esses são os requisitos indispensáveis e fundamentais de qualquer petição inicial. Então, advogado, advogada, você pode observar e ver que a inicial é uma peça técnica, deve ser feita com tecnicismo jurídico. Por quê? Porque a lei assim exige. Essa técnica, além da técnica que você tem como advogado, tem também esses requisitos fundamentais e indispensáveis para a petição inicial. E para terminar, alguns juízes, infelizmente, com o advento da Lei 13.467/2017, que trouxe profundas reformas na Justiça do Trabalho, então, por conta do parágrafo 3º do artigo 840, andaram extinguindo centenas de ações. Por quê? Porque eles entendiam que, junto com a inicial, deveria ser juntada uma planilha contábil de cálculos. Respeito o posicionamento, e sempre respeitei, mas particularmente nunca concordei com isso, porque acho e achei um absurdo esse tipo de exigência feita por alguns juízes e algumas juízas. É uma interpretação, a meu ver, isso é a minha opinião, que eles deram, é extensiva e que prejudicou muito, extinguiu muito o processo, sem julgamento do mérito, ou seja, sem entrar nas questões, nas exposições lá fáticas, os fatos, o mérito do processo para julgar, para dizer se é procedente, não extinguiu de plano, o que foi, assim, na minha opinião, muito catastrófico, na minha maneira de ver. E, graças a Deus, a Suprema Corte, acolhendo o Tribunal Superior do Trabalho, acabou com isso, entendendo que bastava que cada pedido tivesse, na inicial, especificado um valor para cada pedido, que isso se enquadraria perfeitamente na definição prescrita no artigo 319, inciso 1 a 6, do novo Código de Processo Civil, combinado com o artigo 840, parágrafo 1º, da consolidação das leis do trabalho. Eu, particularmente, não ponho planilha de cálculo nas minhas iniciais, mas, se você, advogado, achar que deve pôr, ponha. Naquela questão, seguro morreu de velho, por aí, passando a coisa por esse campo, mas eu particularmente não ponho, porque me escoro muito nessa decisão da Corte Suprema, pela proibição, e o entendimento de não se colocar mais planilha, bastando simplesmente dar um valor para cada pedido feito na inicial. Encerro aqui essa exposição, espero que ela tenha sido útil e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.